A independência de 1822 continua a moldar a identidade cultural e estrutural do Brasil moderno. Essa conquista histórica não é apenas uma lembrança, mas também um reflexo dos desafios políticos e sociais enfrentados atualmente. Ela fundamentou instituições, inspirou tradições e influencia até hoje as relações internacionais do país. Compreender a independência e também decifrar as origens da nação e também a sua trajetória até o presente, esse é um desafio. E para a gente entender melhor e quem vai nos ajudar a fazer essa avaliação, estamos recebendo o historiador Norberto Salomão. Professor, seja bem-vindo, está tudo bem com o senhor? Tudo bem, Jorival, prazer estar aqui com todos e todas que acompanham aqui a TV Pai Eterno. Vamos tentar decifrar alguma coisa desse momento tão importante para a história do Brasil, né? Vamos sim. Professor, a gente sempre fala na independência do Brasil, mas o que ela significa hoje para o brasileiro? Pois é, esse é um problema, porque o brasileiro tem uma séria questão de identidade. De identidade, inclusive, com as datas. Um problema, de repente, é você ir às ruas e perguntar: bom, hoje é feriado, 7 de setembro, o que está se comemorando? Sim. Você vai encontrar gente que não sabe. Porque a nossa independência ela foi proclamada, de certa forma, divorciada do povo, né? Foi um movimento elitista, feito pelo príncipe, pelo filho do rei de Portugal, né? E o povo ficou assim meio que, alguns autores dizem, bestializado com o processo, porque só vão compreendê-lo um pouco depois. Então, a independência do Brasil, muita gente diz, foi uma independência pacífica. Não foi. Houve guerra, houve conflitos, tivemos figuras como Maria Quitéria da Bahia, que se disfarçou de homem, integrou o exército pró-independência, né? Mas veja que, apesar de toda essa movimentação, de não ter sido pacífico, a independência brasileira foi conservadora. Ela foi uma independência feita pelo príncipe regente Dom Pedro, com o apoio das elites locais e até mesmo de alguns portugueses que viviam no Brasil. O senhor diria, então, que essa independência ela é construída no dia a dia? Ou seja, a cada dia, dependendo das ações, a gente torna-se mais independente? Nossa, Jorge, que pergunta legal. Vou até começar respondendo assim. Quando você pega a Europa, os países da Europa, a nação deu origem ao Estado. A nação germânica dá origem ao Estado alemão, ao Estado austríaco, né? Na América Latina, não é só no Brasil, na América Latina, não. Nós fomos colônia, nessas colônias constituíram-se elites proprietárias que, em dado momento, terão interesse de tornar a região independente e compor um Estado. Então, o Estado que se compõe no Brasil e também na América Latina será um Estado dessas elites, de maneira que aqui formou-se primeiro o Estado e, indo ao encontro do que você falou, gradativamente nós estamos formando uma nação. Eu vou até lembrar, não sei se vocês que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, se recordam, no primeiro mandato do governo Lula, ele criou um sloganzinho, o governo dele tinha um slogan: o melhor do Brasil é o brasileiro. O que significa isso? Construção de nacionalidade, construção de identidade nacional que ainda está em andamento. Professor, nós estamos mostrando aqui com imagens dos desfiles de 7 de setembro. E uma das marcas que a gente percebe é exatamente a questão do militar. Não é isso? É muito representativo isso nos desfiles. O que isso significa na prática? Significa que a história do Brasil e a história da América Latina e a história da África e a história de alguns países da Ásia, por terem sido colônias, por terem tido as suas independências, sido norteadas por esse aspecto das armas, do militar, isso é muito presente. E depois, ao longo dessas histórias, nós tivemos alguns golpes militares, alguns regimes militares que se instalaram nessas várias regiões. Então, no Brasil não é diferente. Não só nessa fase da independência, mas se você pega depois, com a Guerra do Paraguai, sim, em que o Exército teve grande importância. Depois, na proclamação da República, que foi um golpe militar, e aí que instala a República no Brasil. Depois, o movimento tenentista, de novo os militares. Depois, a Revolução de 30, de novo os militares. Então, não tem como dissociar. Os militares estão intimamente ligados à estrutura do Estado e da construção do Estado brasileiro. Agora, professor, é importante a gente avaliar, nos últimos 4 anos, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a questão do 7 de setembro, ela foi diferente. Nós tínhamos os desfiles, as manifestações, só que nós tínhamos várias manifestações golpistas, antipopulares, pedindo volta de regime militar, ou seja, ignorando a democracia. Como é que a gente pode avaliar uma situação como essa? Nós vivemos num país democrático.
Isso, infelizmente, deixou as Forças Armadas no Brasil de farda justa, vou colocar assim, porque primeiro deu para perceber que isso não ressoava em toda a esfera militar. Tanto é que as tentativas de golpe não tiveram o suporte dos militares, porque desde o regime militar, que foi de 64 até o iníciozinho de 85, 21 anos de regime militar, as Forças Armadas perceberam que elas se desgastaram muito na sua imagem. E o aspecto constitucionalista acaba prevalecendo. Então, apesar da gente ter dentro das Forças Armadas setores mais radicais, setores com propostas de uma volta a um regime similar, isso não é a maioria, isso não é o que ganha o todo. Então, os militares, curiosamente, foram o garante da democracia nesse momento tão delicado em que nós vivemos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele reflete o pensamento de um setor da sociedade, que não são aqueles 58 milhões de votos. Muita gente que votou no presidente Jair Bolsonaro votou num voto de protesto contra o PT, contra o Lula e coisas que tais. Então, aí precisaria fazer uma análise muito mais profunda. Mas o Jair Bolsonaro ele representa uma ala da extrema-direita e que traz esses discursos que muitas vezes colidem com o que a gente compreende como democracia, né? E aí até uma expressão que muitos têm usado, e acho que até o presidente Lula usou agora recentemente, de que o 7 de setembro tem que voltar a ser uma festividade da sociedade brasileira e não das Forças Armadas brasileiras. Né, dos brasileiros. Professor, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu convido o senhor para continuar aqui no Jornal Brasil hoje, para que a gente fale também de outros assuntos depois do intervalo. Pode ser? Ok, pode ser. Tá certo.